Um ótimo dia para você ligado na Eldorado FM, 9h45 agora, faltando 15 minutos para as 10 horas da manhã. Aqui José Neto comunicando na Eldorado FM, uma abençoada terça-feira para você que sintoniza a melhor programação, 8 de outubro de 2013. Na próxima hora, os senhores vão conferir o horóscopo do dia, as previsões astrológicas da Yara Ramos. E a partir das 11h10 da manhã, o Eldorado News, o maior volume de informações no curto espaço de tempo, com as notícias locais, o noticiário do estado, do Brasil, do mundo, destacando também previsão do tempo, loterias, os destaques dos jornais. Bom, aqui na programação, a presença do Flaviano Medeiros, ele é escritor, e para minha satisfação, conheci o Flaviano Medeiros noite passada, lá na Escola Benedito Portela Leal, por ocasião em que ele divulgava os seus trabalhos. E eu achei interessante e convidei o Flaviano para uma entrevista hoje aqui na FM Eldorado. O Flaviano, que é baiano, mas atualmente está radicado lá em Formosa, no estado de Goiás. Flaviano, dizer da satisfação de conversar contigo aqui na Eldorado FM. Eu gostaria de saber como é que começou essa sua trajetória no campo literário, digamos assim. Olá, Flaviano, bom dia. Bom dia, José. Bom dia a todos os ouvintes aí da Eldorado. E falar da satisfação também de estar aqui, de estar participando dessa entrevista aí e prestando até alguns esclarecimentos. Algumas pessoas têm dúvidas, não têm tempo para chegar, para interrogar, até isso. Porque o tempo muito reduzido dentro das salas, né? Até porque a gente não pode demorar, tem tudo uma questão de não estar tomando muito tempo do professor na sala. Isso. Mas aí aqui vai ser um espaço interessante para a gente estar esclarecendo algumas dúvidas. Por exemplo, na pergunta feita, como iniciei, né, nesse ramo, aquela coisa de adolescente, de menino, de querer agradar as meninas da rua. Aí comecei a escrever, primeiro a copiar algumas poesias, poesias alheias, né, poesias dos outros, copiava ali nos cadernos. Só que aí eu percebi que dava para mim também tá criando poesias ali, tá compondo poesias, né. Eu sei. Comecei então a escrever e mostrei para algumas meninas. E essas gostaram também, perguntou quem é que tinha escrito. Inacreditável foi, elas disseram que não acreditavam que havia sido eu que tinha escrito, né? Beleza, e eu continuei escrevendo, vi que tinha agradado, continuei escrevendo. Aí mostrei para um amigo meu, Cláudio, um abração para ele está residindo hoje lá em Goiânia, casado, inclusive mandar os parabéns aí que a esposa dele está gestante, então vai ser papai aí em breve. E o Cláudio foi quem me deu a ideia de publicar um livro. Falei, eu vou publicar livro, rapaz? Eu tô só escrevendo aí sem pretensão e coisa. Aí ele falou, não, mas um amigo meu fez isso, coisa e tal, e publicou. Eu falei, interessante, então vamos ver o que a gente faz. Então a gente começou a correria, né? Copiar, digitar e buscar patrocínio, que é muito difícil, né? Diga-se de passagem. Isso lá na Bahia? Em Barreiras? Isso na Bahia, na cidade de Barreiras, que quando ainda morava por lá, né? E aí, assim foi, a gente correu atrás. Com 3 meses consegui lá um apoio na época então, vereadora Kelly Magalhães, hoje é deputada lá no estado da Bahia. Estadual, federal? Ela é deputada estadual, se não me falha a memória, mas não estou 100% certo disso, não, até pelo tempo que tem que eu fui lá, né? E aí, beleza, ela me patrocinou lá uma quantidade e foi uma aceitação maravilhosa do livro intitulado Assim São os Corações, meu primeiro livro. Um livro com muitas poesias românticas também, a exemplo do atual. E assim foi. E aí tive que dar uma parada para entrar pro serviço militar, é obrigatório, né? Vale a pena lembrar. Certo. Entrei, mas assim que eu saí, retomei aí as atividades no ramo literário, exclusivamente no ramo da poesia. Houve um aprimoramento incrível da minha parte quando eu conheci o outro poeta, o Zeca Pereira, quando eu passei a conhecer a literatura de cordel. Esse tá sendo seu parceiro, né, até hoje? Isso, esse é um parceiro que eu conheci em 2009, também na cidade de Barreiras. Foi assim que eu tinha chegado do estado de Pernambuco, eu estava morando lá na cidade de Goiânia, e aí eu retornei e aí conheci o poeta Zeca Pereira. Ele então me apresentou a literatura de cordel de uma forma mais profunda, porque o que eu sabia de cordel era só... Você não tinha uma afinidade ainda, né, digamos? Sim, eu conhecia só de ouvir falar, né, como muitas pessoas, só que eram histórias contadas em versos rimados. Inclusive, se puder, daqui a pouco, quer que você recite aí que é alguma coisa? Sim, vai ser um prazer, tá recitando aí. E aí, o que acontece? E aí eu conheci mais a literatura de cordel,
criei um padrão melhor de escrita, e assim foi. E aí venho também melhorando a cada dia, procurando pelo menos melhorar. E é isso aí, até porque aprender é um ato constante, né? Você não está definido, você aprendeu tudo, não. Não você tenha dúvida, a gente nunca aprender. Sabe tudo, tem que usar até aquela frase do Aristóteles, só sei que nada sei, né? Nada sei. Não é isso? Só sei que nada sei, e o fato de saber isso me põe à frente de muita gente que acha que sabe de alguma coisa. É verdade. Agora, Flaviano, como você se auto-intitula assim como escritor, como poeta? Como é que você definiria você enquanto poeta? Um sonhador, cara. Eu tinha até um codinome no início, que era o Poeta Sonhador. Eu escrevia muitas mensagens, muitas coisas relacionadas a sonhos. Sim. Sempre sonhei muito. Que quando você cresce em periferia, em bairros pobres, como eu cresci, então o refúgio é você sonhar, é você imaginar uma situação melhor. Então, assim eu me definiria, e assim eu venho seguindo até hoje. Ainda sempre buscando uma situação melhor, não tá resolvido ainda, mas vamos buscando aí, com muita fé em Deus, que há de melhorar e eu hei de conseguir o meu lugar. Se considera também um apaixonado, Flaviano? Sim, eterno apaixonado, tem que ser apaixonado, porque se não por uma... hoje sou casado, então apaixonado pela esposa, mas enquanto tem que haver paixão pelas coisas da vida, pelas coisas mais normais que tem, mais simples, né, vamos assim dizer, que tem na vida, desde o ato de respirar ao ato de poder tomar uma água, tudo isso tem que ser valorizado, e você tem que ser apaixonado pelo ato de viver primeiramente, depois o resto são complementos. Você é um jovem, né, Flaviano, 27 anos, mas assim, essa questão de estudo, praticamente, você conversava comigo aqui em off, teve que abdicar, até por conta desse projeto, né, porque você vive assim, praticamente comercializando os seus produtos e tudo mais, né? Isso é complicado, você tem que optar entre estudar e trabalhar. Você sabe que o estudo vai te dar uma situação melhor no futuro. Entretanto, vai consumir muito tempo. Isso, e você tem que ter uma situação que possa te propiciar a estudar. E quando você não tem essa situação, então aí você tem que optar por trabalhar, tentar acumular uma gordura para que você possa estudar. Eu, no decorrer da minha vida, eu venho fazendo assim. Estudo quando estou podendo, trabalho, acumulo uma gordura, e aí volto a estudar, volto a... Você pensa em retomar esse projeto de estudo futuramente? Sim, está nos planos. Inclusive, até pela necessidade que de você ter um certificado de ensino superior, até para que isso possa te dar até mais respeito perante as escolas, perante pessoas que escrevem. Então isso é uma necessidade, não é nem querer ou não querer, é questão de necessidade mesmo. E assim tem sido a sua vida, Flaviano? Hoje aqui, amanhã em outro lugar, sempre levando essa mensagem dos seus trabalhos? Isso, assim tem sido. Muitas andanças, né? Muitas andanças, são mais de 8 estados aí que a gente tem divulgado, em mais de 200 cidades que eu tenho passado. Tenho, como eu dizia aqui em off a você, que tem uma preferência muito grande aqui pelo estado do Piauí, tanto é que de Teresina até o sul do Piauí, eu já passei por praticamente todas as cidades. Vou estar, inclusive, amanhã na cidade aqui próximo de Valença do Piauí, de lá para Oeiras, São João do Piauí, então e por aí vai. Mas no mais é viajando sempre e procurando sempre levar a novidade. E como é a receptividade das pessoas? Ontem você teve uma receptividade calorosa, pelo menos lá na sala em que eu estava do 3º ano, o pessoal te recebeu super bem lá e aplaudiu. E quando você chega assim, você pode contar alguma experiência dos lugares que já passou, se tem sido receptividade calorosa sempre por onde você passa? Aqui no estado do Piauí, por isso aí a minha preferência maior por aqui, quase sempre é assim que acontece. Mas povo hospitaleiro do Piauí. Isso, muito hospitaleiro. Mas eu tenho passado por alguns lugares, por alguns estados, que não vou citar nomes, até porque não vem ao caso, mas de eu entrar na sala e alunos e professores praticamente virarem a cara. Não dá a mínima. De novo, é porque você é visto, quando você entra na sala, você é visto como mais um vendedor. Você já se sentiu constrangido em alguma situação? Já várias situações, só que aí você não pode não pode baixar a cabeça também. Não pode baixar a cabeça, não vai ser isso aí que você vai levar. Quando você tem
se eu tenho uma recepção calorosa e 10 desastrosas, vamos assim dizer, a que eu vou levar para frente, a que vai me inspirar vai ser a recepção calorosa. É saber que pelo menos uma já esteve. Claro que depois que você passa na sala, que você conversa, que você declama algumas poesias, muda um pouco o que a reação inicial, vamos assim dizer. A reação inicial, ela muda um pouco, mas tem lugares que é tão rotineiro. Tá passando pessoas vendendo livros didáticos, paradidáticos, tá com cursos de informática, uma série de coisas que quando você chega numa sala de aula com uma pasta na mão, o pessoal já vira a cara, mais um para atrapalhar a aula. Eu sei. Olha, para você que ligou o rádio agora aqui na FM Eldorado, a gente está conversando com o escritor, poeta Flaviano Medeiros. Ele é baiano, viu? Flaviano, nasceu onde mesmo? Pelo que eu observo, você é praticamente assim, um nômade, rapaz. Porque nasceu na Bahia, morou em Pernambuco também, Goiânia, você falou ainda há pouco, e atualmente está radicado lá em Formosa. Vamos falar um pouco aí, desde o princípio, onde é que você nasceu lá no estado da Bahia, morou também em Barreiras, vamos nessa. Vamos. Eu nasci na roça, né? Na roça. Naquele nascimento clássico de há muito tempo, que hoje em dia acho que não existe mais, que nasci em casa com parteira mesmo, na roça, no povoado de Recife. Lá é um povoado da cidade de Jussara, na Bahia, fica no norte da Bahia. E aí de lá minha mãe foi para uma cidade chamada Vanderlei, levada por um irmão dela. E de Vanderlei fomos a Barreiras. Eu cheguei em Barreiras, eu tinha menos de 2 anos de idade, eu não caminhava ainda. Sim. Meu pai falou para mim meu pai, que vale a pena ressaltar, que eu conheci recentemente também, porque quando minha mãe saiu, eu era muito novo, então meu pai falou que quando eu saía eu era igual o Homem-Aranha, só andava segurando nas paredes, senão eu caía. Eu sei. Né, de tão novo que era. E aí em Barreiras eu fiquei até os 18 anos mais ou menos, foi quando eu publiquei o primeiro livro, em 2005, e aí eu fui servir o serviço militar, onde através do serviço militar eu fui para a cidade de Goiânia, voltei depois, morei lá quase 2 anos, e de lá retornei a Barreiras, fiquei pouco tempo em Barreiras e aí para Formosa de novo. Tá lá até agora, né? Isso, para Formosa pela primeira vez, porque eu fui em Formosa em 2009, morei um tempo lá, morei quase 1 ano, voltei para Barreiras, fiquei mais 1 ano em Barreiras e retornei para morar em Formosa. E essas experiências de estado, um deles por questão de trabalho, Pernambuco, né, Goiânia, o que é que você adquiriu de bom assim, se tivesse que escolher um para morar? Bahia, Pernambuco, Goiás, enfim. Assim, são vários fatores. Exemplo, por que eu escolhi Formosa? Primeiro que minha esposa é de lá, né? E também tem uma temperatura agradável, um clima ameno, bem interessante de se morar. Aí a Bahia é onde reside praticamente toda a minha família, mas a Bahia é um estado, que me perdoem os baianos, mas é um estado pouco nordestino. Pelo menos a região que eu moro. As pessoas falam realmente. Pelo menos a região que eu moro é um estado pouco nordestino. E eu sou nordestino na veia, cara. Minha mãe, meu pai, meus avós, todos pernambucanos. Por sinal, hoje é dia do nordestino, viu? Dia do nordestino, vale a pena lembrar. E feliz dia para todos nós, né, que somos nordestinos e que sentimos orgulho de ser, porque tem alguns que não têm orgulho de ser nordestino, mas o nordestino de verdade, ele se orgulha de ser nordestino. Então, por ter essa essência nordestina na veia... Ô Flaviano, a gente fala em Nordeste e nordestino, sempre vem a questão do preconceito. Não sei porquê, mas muitas vezes a gente associa isso. Você já passou por alguma situação assim de preconceito por ser nordestino, por dizer que é baiano, coisa desse tipo? Olha, é rotulada a imagem de que o nordestino, fora do Nordeste, primeiro que é a imagem de pessoa trabalhadora, porém de coitada. Muitos acham que toda vez que um nordestino sai do Nordeste, que migra para o estado de Goiás, Minas Gerais, São Paulo, acha que ele está indo lá tá passando necessidade, porque está passando fome aqui, está passando necessidade, está faltando água, e não é bem assim. Não é bem assim, até porque se fosse assim, não existiria mais ninguém no Nordeste, né? As pessoas sabem porque todo mundo busca melhoras, só que às vezes essa melhora aí não vem. Mesmo quando você sai
do Nordeste, de alguma cidade aqui do Nordeste que vai para lá. A situação está mudando, né, Flaviano? Antigamente o Nordeste era tido como o primo pobre da federação e hoje você vê que o Nordeste já está pilares bem acima, viu? Está evoluindo a cada dia. Isso aí é fácil de você perceber quando você pega o PIB do país, o que cresce, os estados, o Ceará que tem um PIB maravilhoso, bem bacana, também, bem bacana. O estado do Piauí que vem numa crescente aí. Isso é verdade. Muito grande. O Maranhão, o que acaba com o Nordeste não é seca, não é nada, são as más gestões que tem, as más gestões políticas. Quando conseguirmos controlar tudo isso aí, conseguimos bons gestores, pode ter certeza que o Nordeste vai ser o top do Brasil. Flaviano, vamos agora voltar a falar aí do seu trabalho. Quais são os trabalhos que você tem aí na praça e que de repente quem quiser comprar, inclusive até você está na pousada, me parece, né, na Paraíso, de repente alguém pode procurar lá para comprar, ou nesse espaço de tempo que você está aqui na FM Eldorado, vir aqui na FM Eldorado, está ouvindo a gente, pode vir na FM Eldorado sem problema algum e adquirir algum. Enfim, vamos falar aí desses trabalhos. Olha, dos trabalhos que eu tenho disponíveis são só alguns cordéis, alguns literatura de cordel, um escrito por mim pelo poeta Zeca Pereira, que é o ABC do Cachaceiro, é um gracejo. Tem o cordel do poeta Zeca Pereira, o ABC da Saudade. Tem o cordel também do poeta José Pacheco, que é A Chegada do Lampião no Inferno. Esses eu tenho à disposição, esses cordéis, para quem gosta de cordel ou quer conhecer a literatura de cordel. E barato, né? E barato, muito barato. Isso. E aí também o livro de poesia que eu divulgo atualmente, a gente tem um acordo de eu só divulgar o livro atual, eu só viajar com o livro atual, eu não posso viajar com livros anteriores. Você está com o atual. Isso. O atual é intitulado Paraíso dos Versos. Paraíso dos Versos. Dá para recitar aí alguma coisa do que está contido nesse livro? Fica à vontade. Tem a divulgação que a gente faz na sala, que a gente costuma falar na sala, que tem uma parte bacana que chama-se Quadras de Amor, né? E aí nesse espaço aí as estrofes escritas em 4 linhas, né? Aí elas tem por exemplo, uma quadra que diz assim, ó: se você beija por beijar, é um beijo sem sabor, pois o beijo só é beijo quando se beija por amor. Essa é uma quadra que tem no livro, o pessoal gosta bastante, é uma quadra simples, essa de autoria do Zeca Pereira, que é o parceiro que escreveu Paraíso dos Versos junto comigo. Beleza. Aquela lá tem uma passagem que falou do Lampião, que fala... É o cordel A Chegada do Lampião no Inferno. Vamos lá. Vamos lá. Diz assim, ó: um cabra de Lampião, por nome de pilão deitado, que morreu numa trincheira um certo tempo passado. Agora pelo sertão anda correndo visão, fazendo mal assombrado. E foi quem trouxe a notícia que viu Lampião chegar. O inferno nesse dia faltou pouco para virar. Incendiou-se o mercado, morreu tanto cão queimado que faz pena até contar. Morreu a mãe de Canguinha, o pai de Forrobodó, 100 netos de parafuso, um cão chamado Cotó, escapuliu boca insossa e uma moleca moça quase queimava o totó. Morreram 100 negros velhos que não trabalhava mais, um cão chamado Traz-cá, vira-volta e capataz, tromba suja e bigodeira, um cão chamado Goteira, cunhado de Satanás. E aí segue A Chegada do Lampião no Inferno, e aí quem quiser acompanhar aí vai ter que adquirir o cordel A Chegada de Lampião no Inferno, quem quiser saber o resto da história, né? Qual o preço pra isso aí? O preço do cordel é apenas R$2. 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 Você pode adquirir. Isso, e Paraíso dos Versos ao preço de R$4. Eu lembro que na época que eu comecei a vender, o livro já era na época R$4, isso em 2005, o livro Assim São os Corações, o mesmo formato de Paraíso dos Versos, e o pessoal na época dizia que o dia de tomar 2 cervejas está cobrando no livro. Aí o tempo passou, hoje não se toma mais nenhuma cerveja, então hoje em dia, ou você compra o livro ou então você vai tomar um refrigerante, que também não é uma ideia. É verdade. Agora, Flaviano, o diagnóstico que a gente faz, infelizmente, na maioria das pessoas, dos jovens, é o hábito de não gostar de ler. Sinceramente, o pessoal, na sua maioria, não gosta de ler, o que é muito ruim, viu? Se a gente for reparar, ainda tem que incutir na cabeça dos nossos jovens na atualidade, da importância da leitura, né, rapaz? Da importância da leitura, e essa aí é realmente não só é uma importância como uma necessidade. Mas aí, pegando carona no comentário de que não gosta de ler, eu penso que também há uma falha muito grande na questão, não que o aluno não goste de ler, muitas vezes a temática que é levada ao aluno. Eu lembro que quando eu estudava,
tinha nas aulas de redação alguns livros que eram passados para ler em português. Alguns livros pesados, que você não pode simplesmente, uma pessoa que não tem costume não assimilava. De ler, não tem como assimilar, você não tem como você não ter costume nem de ler. É um livro de poesia, que é uma leitura simples e prazerosa. Você chegar com Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, é um texto um pouco complicado. Quer dizer, para chegar nessas feras aí, tinha que antes ter um preparo, né? Isso, tem que ter um preparo, tem que estar preparando. Olha que bacana que é a leitura da literatura de cordel, que dificilmente alguém vai dizer que não vai ler porque não gosta de ler. São textos curtos, você lê, e a partir dali você pode estar aprimorando o prazer. Não é. E você pode estar ali aprimorando o prazer pela leitura com textos curtos e agradáveis. No caso da poesia, são textos curtos e agradáveis. A gente poderia utilizar até como uma terapia, sei lá. Isso. Eu estou pegando carona, eu estou com um projeto em andamento, tá em fase de preparação ainda, mas é o projeto Toda Forma de Leitura nas Escolas. Esse projeto vem justamente usar a poesia, tanto a lírica quanto a popular, que é a literatura de cordel, para estar aprimorando o prazer pela leitura, estar fazendo com que os alunos se interessem à leitura e vejam que a leitura não é uma coisa chata, a leitura é uma coisa muito prazerosa. É que tem temas que realmente são chatos de se ler, não a leitura que é chata, são alguns temas que são chatos ou que você não tem discernimento para estar praticando aquela leitura muitas vezes. Então é isso que tem que estar sendo visto. Tudo bem. Olha, Flaviano Medeiros, foi um prazer, uma satisfação te receber aqui na FM Eldorado. E agora, qual vai ser o cronograma, digamos assim, até você ir para a cidade de Valença Mansa? Você vai ficar na cidade ainda hoje? Vai percorrer algumas escolas? Como é? Isso, hoje eu ainda fico na cidade, hoje eu passo no Colégio Benedito Portela Leal. Isso, no Colégio Benedito Portela Leal, no Raimundo Lopes também? Raimundo Lopes também é o colégio. Tem o Raimundo Rodrigues também? Raimundo Rodrigues, eu acho, que é o confrente ao Benedito? É verdade, isso, Raimundo Rodrigues. Anexo. E à noite, passando por Benedito Portela novamente, e desde já agradecer demais aí as direções e as coordenações das escolas aí que têm abrido as portas pra gente aí, tanto aqui quanto foco é aluno de ensino cidades. Médio, como é que é? Ou fundamental também? A partir do 6º ano do ensino fundamental, a gente começa a visitar as turmas. Em algumas cidades, por ter um número grande de alunos, aí a gente prioriza só o ensino médio mesmo, mas é um público que gosta bastante dos meus textos. Os alunos do ensino fundamental têm pelo menos tem adquirido mais também, gostam muito da leitura, até porque é uma leitura que está dentro do cotidiano deles, simples, de fácil entendimento. Claro. Flaviano, fica à vontade, se quiser mandar um abraço para alguém, inclusive o pessoal está ouvindo a gente pela internet agora, já vista a nossa emissora também está na internet, essa entrevista está sendo gravada, a gente vai reprisar domingo no Painel Popular. Se você quiser mandar um abraço aí para alguém, fica à vontade. Mandar um abração. Primeiro, um beijo no meu filho, que hoje completa 3 meses de vida. Como é o nome do garoto? O nome do garoto é Flaviano Rodrigues Medeiros Filho. É o seu nome. É o meu nome. Para minha esposa, Ana Maria, que completa aniversário esse final de semana, no dia 13 de outubro. E para o meu parceiro também, o Zeca Pereira, que se encontra hoje na cidade de Colinas, no Maranhão, também divulgando lá a literatura de cordel e o livro Paraíso dos Versos. E no mais, um abração aí para cada ouvinte aí. E que continue na sintonia aí, que o programa é muito bacana. E eu vou estar acompanhando aí futuramente também nos sites aí. Claro. É bom saber que tem a opção do site. Quando quiser, volta aqui pra gente conversar novamente, tá bom? Com certeza. Valeu. Com certeza. Obrigadão. 10h08. Segue aí. A melhor programação do seu rádio aqui na 87. Bom dia, 10h08.